Boa noite a todos. Para iniciar, eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Fenelon. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação é inaceitável e causa o horror, por acharem que outros participarão de afetuosas simpatias das quais são ciumentas. Pobres irmãos, o vosso afeto é o que vos torna egoístas. Vosso amor é limitado a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os demais são indiferentes para vós. Pois bem, para praticar a lei de amor tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá. Deus assim o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante ensinamento de vossa nova doutrina, pois é ela que deve um dia destruir o egoísmo sob qualquer forma que se apresente, porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Pergunta-se, qual é o limite do próximo? Seria a família, a religião, a pátria? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, para sua transformação social, verá essa lei sublime ser praticada por seus habitantes como um reflexo da divindade. Para a prece inicial, nosso irmão Davi, e já fica para a palestra também. Obrigado. Obrigado, Valner. Boa noite a todos. Vamos nos deter por um minuto e postar o nosso pensamento, o nosso coração, em ligação com Cristo Jesus, agradecendo pela bênção do próprio ser, da própria vida, e de todas as coisas, de tudo que nos é preparado para nos proporcionar esta oportunidade. E durante a nossa vida, em todos os nossos dias, ainda hoje, por tudo que a vida superior, originária de Deus, nos proporciona, nos conduz. Em cada momento, cada ação é uma oportunidade, cada convivência, cada encontro, cada palavra, cada gesto, com esse próximo que o Jesus nos traz, nesse aprendizado constante de convivência, buscando a harmonia, buscando elevação com o nosso próximo. São tantas as oportunidades, Senhor, tanta proteção que nos oferece, tanto amor que nos dá dos céus a cada um, em todas as circunstâncias da nossa vida, que só devemos te agradecer e pedir que o Senhor seja sempre conosco em todos os nossos momentos. Obrigado, Jesus. Queridos amigos, mais uma vez nós vamos trazer algumas reflexões. Eu gosto de aproveitar as oportunidades que eu tenho para falar com vocês, para trazer algumas reflexões que nos colocam para pensar
e também para sentir, para provocar um pouco a nossa necessidade de reagir a determinadas vozes correntes que nos levam para o caminho da inércia, para o caminho da preguiça de pensar, da preguiça de mudar o que precisa ser mudado, da preguiça, muitas vezes, de discordar, porque é cômodo concordar com aquilo que não nos afeta, diretamente, pelo menos. Costumo dizer que a doutrina espírita, na sua jovem, recente história de 1,5 séculos, no início do seu desenvolvimento, espalhou, a princípio pela França e depois por outras regiões da Europa, Estados Unidos e depois, já no início do século XX no Brasil, centros e não igrejas. Por que centros e não igreja? Porque não era uma religião. Ainda hoje se contesta o termo religião aplicado à doutrina espírita ou espiritismo, porque espiritismo é estudo do espírito. E como estudo, como pesquisa, nos cabe observar, testar, questionar. O espiritismo é uma universidade aberta, cujas conclusões têm trazido nesse 1,5 séculos efeitos morais que nos levam a suprir os antigos conceitos de religião. Daí, portanto, se torna uma religião. Porque a partir das conclusões, a partir dos ensinamentos que obtivemos, das experiências, passamos a ter conceitos que suprem aquilo que as religiões tradicionais nos colocam, nos dizem que é a verdade. Por isso nós vamos questionar um pouco hoje. O que as pessoas buscam nas religiões tradicionais? O que as pessoas vão fazer nas igrejas, nas sinagogas, nos templos, no centro espírita também? O que as pessoas normalmente vão fazer? O que vão buscar? Deus? Paz? A maioria das pessoas vão buscar salvação. Frequentam igrejas, templos, participam de cerimônias, de cultos, em troca da salvação. Essa é a realidade. Por quê? Por que isso? Alguém questiona? Por que nós precisamos disso? É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Se vocês saírem daqui com um pouco, com umas questões a mais na cabeça, com algumas dúvidas a mais, eu já estarei contente. Porque o princípio do estudo, do aprendizado, e a gente sempre diz que as funções de uma casa espírita é aprender, ensinar e ajudar. Só essas três. Se fizer essas três coisas, cumpriu. Não é salvar ninguém não, viu? Não é salvar ninguém não. Às vezes pode até ser, tá? Uma pessoa correndo um risco iminente, é necessário que nós corremos e acudamos àquele, né? E aí provoquemos naquele momento um salvamento de uma situação específica. Salvar é isso. Salvar é livrar. É retirar alguém de uma situação de risco, de calamidade, até risco inclusive de morte. Né? Então é assim que a gente costuma dizer que aconteceu um acidente e algumas pessoas pereceram e outras se salvaram. Né? Ou então que um procedimento, vamos supor, médico, uma cirurgia, salvou um determinado paciente. Né? Então salvar é isso, é um ato
de livramento de um determinado risco. Mas que salvação é essa que as pessoas buscam nas religiões, nas igrejas, nos templos? Fala-se da salvação espiritual. A salvar sua alma. A salvação eterna. Salvar de quê? Salvar de quê? Todo mundo já pensou aí. Nós sabemos dessa história de cor e salteado. Todo mundo sabe. Salvar de quê? Da condenação do inferno, não é? Salvar do Satanás. Espera lá. Então vamos questionar um pouco isso. Vamos trabalhar isso na nossa mente. Porque isso começou lá numa época que a humanidade, o ser humano, o cérebro humano, o desenvolvimento do intelecto humano era absolutamente primário, infantil. Nós falamos com uma criança a respeito das coisas da vida, ou dos motivos, dos perigos que tem, do porquê não fazer assim ou não fazer assado, alguma coisa, da mesma forma como falamos com um universitário ou então com um idoso? Não falamos. Deixa eu achar aqui o que Valner leu aqui. Onde que é mesmo, Valner? Que capítulo que é? É aqui, já achei aqui. Onde está aqui? Está aqui, ó. É preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Progressivamente. A humanidade está numa marcha de progresso. Progresso que nós conseguimos ver no aspecto material, tecnológico, intelectual. Mas nós precisamos fazer a mesma coisa no aspecto espiritual, no aspecto moral. Nós estamos em progresso. Mas o que nos vendem a respeito da salvação é de que nós precisamos de um ato. Salvar é um ato, uma ação. Nós precisamos desse ato, dessa ação da divindade para nos livrar de um eterno castigo, do inferno. Por que nós precisamos disso? Por que nós precisamos que Deus nos livre, nos salve? Por que nós precisamos desse ato? Por que nós precisamos dessa salvação, desse ato específico, dessa decisão, desse decreto divino? Que vai dizer, você está salvo. Você não, eu não vou assinar o teu salvo-conduto para o céu. Que separação é essa? O que é esse inferno e esse céu? Da eternidade que as pessoas buscam através da salvação. Já falamos aqui muitas vezes. Falamos recentemente a respeito da origem do bem e do mal. Que história é essa? Falamos muitas vezes do céu. Qual é o céu que essa história nos vende? É o céu de uma humanidade infantil que acredita que o trabalho é castigo e que o céu é diversão, ou pelo menos ócio. Céu é férias eternas. Já viu alguém trabalhando? Plantando, colhendo, puxando enxada no céu, arando a terra, cultivando o seu próprio alimento? As coisas, as uvas que eles comem lá no céu, que nos venderam, acho que é produzido no inferno, porque só no inferno que trabalham. Não é? Porque trabalhar é coisa de escravo. Trabalhar é para pobre. Trabalhar é para quem não é nobre, pelo menos. Essa é a história. Essa é a história que nos passaram. Expulso do paraíso. Aqui no meu paraíso, não. Agora vocês vão lá para as outras regiões onde comerás o pão com o suor do teu rosto. Ai, meu Deus, tem que trabalhar. Trabalho é castigo. Aí a hora que eu consigo, então, eu escravizo a minha tribo vizinha. Venha trabalhar para mim, porque trabalho é castigo. E eu vou ficar só de chicotinho aqui. Ó. Escravizam.
os vencidos da guerra, escravizamos os negros, africanos, né, na América, para trabalhar. Porque trabalho é castigo. E aí, estou fazendo isso para a gente analisar e ter aquele do que é o céu. Nesse contexto, o céu faz sentido. Eu ir para o céu, nossa, é a salvação, é o paraíso, é o ócio. Mas é isso? Bom, antes, vamos fazer um pouquinho mais de reflexão a respeito daquilo que nós perguntávamos. Que história é essa de depender por que eu preciso da salvação de Deus? Não estou falando por que eu preciso de Deus. Por favor, não confundam e não distorçam. Por que eu preciso de um ato extremo, um decreto divino dizendo vou salvar, vou livrar você do mal eterno? Por quê? Porque existe o inferno e existe Satanás. Em tese. Será que existe? Será que isso faz parte? Escuta. Deus criou todas as coisas em 6 dias. Aí no 7º descansou, né? Eu estava falando do descanso, do ócio, como... Deus descansou. Que bobagem. Aí, por que eu preciso? Porque existe o inferno e existe Satanás. Mas nos 6 dias da criação, vocês ouviram falar que Deus criou o inferno? Deus criou o Satanás? Também não. Nos planos de Deus, por que eu estou dizendo isso? A gente já falou sobre essa origem, mas o que eu quero ressaltar é uma coisa. A gente já comentou sobre isso ultimamente bastante. Escrevi sobre Deus, sobre o bem e o mal, porque nós precisamos muito. Está num momento que nós precisamos muito reflexionar sobre isso. Não estava nos planos de Deus. Não existia Satanás nenhum na criação. Olha o carinha lá que se revoltou contra Deus e o fato dele ter ido contra Deus o tornou poderoso. Olha que moral tem isso, né? Virou o príncipe do mal, outro Deus. Só que oposição. Oposição ao governante do universo. E aí ele teve o poder de criar lá, não, você vai ficar naquela região ali. Vai arrastar as almas que forem más. E a partir de então, nós vivemos sob a égide do mal. Se é necessário que Deus nos salve, é porque, por princípio, em tese, nós nascemos não salvos. Nós estamos no risco do inferno o tempo todo. Então eu preciso dessa salvação. Ora, mas se isso não existia no projeto divino, e aconteceu por um acaso, porque esse carinha lá se tornou esse todo-poderoso, tá? Então Deus cometeu uma falha terrível, né? O projeto dele foi por água abaixo. Mas eu acho que ele gostou dessa falha, porque daí ele falou assim, então eu vou aproveitar. Abre aspas. Essa é a tese que nos vendem. Então vou aproveitar, já que teve um carinha aí que criou o inferno, então eu vou dizer o seguinte, todos vocês agora, minha criação eterna de agora para frente é o seguinte, se vocês não se ajoelhar aqui, dizer, louvo Deus, meu Senhor, só você é meu Salvador e tal, aí eu gosto de que puxem o saco. Gente, esse Deus, eu tenho falado aqui, esse Deus é gente. É orgulhoso, é vaidoso. Deus que quer ser bajulado, ser adorado, para depois dizer o seguinte, adorado, é exatamente essa palavra. Para depois dizer o seguinte, tá bom, então como você me adora, como você se confessa a mim como teu único salvador, então vou fazer um decreto aqui e vou te livrar do mal, porque você é do meu partido. Você é fiel a mim. Usam muito essas palavras. A salvação, ser fiel, adorar. É isso que Deus quer que nós façamos? Esse Deus que acredita-se nisso é um Deus orgulhoso, um Deus vaidoso.
E Deus é isso. O Senhor do universo nos cria sob a égide do poder de um carinha que se rebelou contra ele, o seu projeto divino de amor, do bem, de toda a criação universal. Nos mantém sob essa ameaça, para depois, se você não vier aqui, se ajoelhar, fazer não sei quantas orações, repetir lá o meu nome, que me louva, que me adora todo dia, eu não assino o teu salvo-conduto aqui, você vai lá, Será que Deus gostou daquela falha do projeto, ou daquele eventual, daquele acaso de ter aparecido um rebelde lá e criado todo esse mal? Que história é essa? Isso faz sentido? Que salvação é essa? Não é nada disso. Não é nada disso. Vem o Cristo. Vem o Cristo. Um projeto, como a gente costuma dizer, de 3.000 anos. Há 3 bilhões e meio de anos atrás, a Terra se desprendia de uma nebulosa e começava, num movimento de forças, de concentra e expande, chamadas de centrífugas e centrípedas, né Maria? Isso? Começava o processo de formação desse planeta. A força que presidia tudo isso era o Cristo Jesus, o nosso governador planetário. Jesus ainda não tinha encarnado, ainda não era Jesus de Nazaré, mas era o Cristo da Terra. Nosso Senhor, sim. Nosso governador espiritual até hoje, sim. Que diz, eu estou convosco desde o princípio dos tempos desse mundo e estarei convosco para todo sempre. E nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Gente, e nós não entendemos isso. O que nós queremos? O que nós queremos? Até me perdi aqui da ordem do que eu estava falando. Nós queremos adorar um Deus homem em troca de um decreto de salvação para nos livrar daquele carinha que se rebelou. Se existiu, isso pode até ter havido alguma coisa que ficou com esse símbolo. Ainda assim, ele é filho de Deus. E Deus é misericórdia. Deus é amor. E todos fomos criados por amor. Pelo amor e para o amor. Por isso que essa leitura aqui. Do que é esse amor? Como o Wagner nos leu. É o amor pelos filhos, é o amor pelos amigos? Falaram isso para Jesus. E Jesus falou assim, olha, fazer o bem àqueles que são convosco, todos fazem. Publicanos, pecadores, todos. Por isso eu digo para vocês, amai os vossos inimigos. O que ele queria? O que ele quer? Ele quer que nós, assim como ele, olhamos para a humanidade e dizemos assim, eu vou amar a todos igualmente. Assim como ele. Seguir o Cristo é o quê? É dizer, o Senhor é meu Salvador, eu te adoro, e não sei o quê. E repete. Ou é de fazer o seguinte, toma a tua cruz e me siga. Quem não fizer isso não é digno de estar comigo. O que é isso? É seguir o exemplo. Que exemplo? Que exemplos são esses? Paulo nos diz. É maravilhoso quando a gente estudando a história de Paulo, lendo as cartas, vendo a sua ação na difusão do Evangelho de Jesus, do amor. O Evangelho de Jesus é a lei do amor ao próximo.
Ele sente tamanho amor por todos e dedica sua vida a isso que ele diz: vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Ele está com Cristo. E nós estamos com Cristo todas as vezes. Nós estamos o tempo todo, né? Ele está conosco o tempo todo. Nós nos sentimos com Ele quando nós tomamos a nossa cruz e seguimos o seu exemplo. Não é na resignação ou sofrimento só, não. É na compreensão do porquê do sofrimento, inclusive. Mas é sobretudo, na compreensão de que nós somos seres iluminados em construção, em projeto, em construção permanente, em aprimoramento. É uma responsabilidade individual de cada um de nós. Por isso Paulo disse: a cada um segundo as suas obras. A gente precisa, falávamos isso aqui ainda hoje, nós precisamos ler o Evangelho de Jesus não com as máscaras dos simbolismos, mas compreendendo a ação do Cristo e o exemplo do Cristo. Quando Tiago nos diz: a tua fé sem obras é morta. Tomai cuidado, ele escrevia aos irmãos das igrejas do Oriente e dizia: cuidai, que a fé sem obras é morta. Mostra a fé sem obras. Não tem como. Agora, santifica a tua fé nas tuas obras. Ou seja, mova-se, haja, produza, faça, modifique-se, melhore, transforme, ajude. Quando Kardec coloca a seguinte frase que ficou de muito efeito numa conclusão: fora da caridade não há salvação. Todo espírita sabe essa frase. Decora isso. Qual salvação? É aquele decreto divino dizendo: você está livre do demônio? Você está livre de passar o resto toda a eternidade na fogueirinha do inferno? Não. Não é essa salvação. É a salvação da evolução. É a salvação da iluminação, da compreensão, da melhora, da modificação. Por quê? Eu disse que a gente deve ler o Evangelho de Jesus sem as máscaras das formalidades com que a história tem nos imposto. Paulo escreveu aos Coríntios um trecho que ficou conhecido como o hino à caridade. Ainda que eu te falasse a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, eu nada serei. E eu acho que tem duas versões do Evangelho no Ocidente que trazem esse texto. O resto tudo substituiu a palavra caridade por amor. Sabe por quê? Porque amor você não vê. A Reforma Protestante protestava contra a venda dessa salvação por aqueles que se dizem os procuradores de Deus na terra. Aqueles que vestem aquelas roupas especiais e dizem: a sua salvação está aqui. Se você não vier aqui beijar meu pé, você está frito, meu filho. Aí a Reforma Protestante, uma das coisas fundamentais, era contrária a isso. E aí instituíram um credo que ficou conhecido entre 5 outros, mas tem uma convicção que ficou famosa como sola gratia, que significa somente pela graça.
pela fé. O que significa isso? Significa, ó, Deus vai te salvar porque Ele é bom. Porque Ele é gracioso. Porque Ele é misericordioso. Não é por nada que você comprar, não, meu filho. Tem essa de ir lá e comprar e não sei o que, igual a gente falou aqui esses dias lá. Queria derrubar um rei lá, montar uma cruzada e falar, todo mundo que participar da guerra, eu assino aqui o salvo-conduto, dou indulgência de todos os pecados, tá? Livre, vai pro céu. Que absurdo. Aí então teve a reforma protestante, dizendo, não tem nada disso não, ninguém vai comprar a salvação aqui não. A salvação é dada por Deus de graça. Eles criam no inferno, no demônio, na salvação. Só que discordava dos abusos que estavam sendo cometidos. E isso foi muito bom, isso já foi uma evolução. Só que a gente tem que mudar um pouquinho mais agora, já faz muito tempo isso. Precisamos evoluir nesse pensamento. Tá? Então, quando o Kardec traz essa frase, fora da caridade não há salvação, diz, olha lá, ó, está negociando com Deus, está praticando a caridade em troca da salvação. Não é nada disso. E a caridade de que fala não é caridade, não é esmola. Por favor. Fala-se muito em caridade nas casas espíritas, e eu não vou ficar aqui tecendo muitas coisas a respeito disso, até porque eu vi aqui no programa, semana que vem minha irmã vai falar sobre esse tema aqui. Né? Mas eu quero colocar o seguinte. A caridade do Paulo, aquela caridade que o Paulo diz, se não for com caridade, ele quase que fala assim, se não for com carinho, com amor, com atenção, com o espírito do bem por todos e por tudo, é nisso. Não tem nada a ver. Tem algumas pessoas que são bem sovina, mão de vaca mesmo, né? Que quando a gente fala assim, vai falar da caridade, aí já vem lá querer justificar para pedir para as obras daqui ou dali ou do não sei o quê. Não é nada disso. Esquece esse negócio quando a gente fala caridade. A gente fala caridade do ser caridoso. É quando alguém fala a mesma coisa para duas pessoas, uma delas se ofende, fica toda orgulhosa e diz o seguinte, aí me ofendeu. Não foi ninguém que a ofendeu, ela que se ofendeu no seu orgulho. E uma outra pessoa olha e talvez até tenha sido rude aquelas palavras e ele diz assim, pobre meu irmão, olha, ele tem razão nisso. Vê coisa boa ainda naquilo que ele fez. Isso é caridade. Uma das caridades mais difíceis da gente fazer é ceder, sabe o quê? Tempo. Tempo é terrível, gente. Às vezes a gente tem que fazer uma ginástica danada, né? Substituir o nosso ócio. Ah, não, mas hoje eu queria fazer não sei o quê. Aí domingo de manhã tinha que jogar bola, tinha que jogar futebol, ou tinha que ver um filme, outro não sei o quê. E às vezes você tem que sacrificar o teu ócio para fazer a caridade de receber alguém e ouvir alguém que está com um problema, que vai lá, eu preciso tanto falar com você, posso ir aí? Você tem um minutinho para mim? Você sabe que não é um minutinho, você sabe que é uma hora. Sabe por que o tempo é a caridade das mais difíceis da gente fazer? Da gente doar tempo? Porque não tem um que está com o bolso cheio e o outro com a migalha. Esse é igual para todo mundo. Então nesse não tem rico, não tem pobre, não tem nada. Então esse é um bom exemplo do que é caridade de verdade. Então quando a gente ouve, né, quando Paulo nos diz que é necessário agir com caridade, a gente praticar a benemerência ou fazer, é agir com caridade. Está falando do Cristo, porque foi o Cristo que nos trouxe isso. Falando em caridade, Cristo nos contou que caridade é agir no amor ao próximo. Perguntou um jovem para ele: o que é preciso para herdar a vida eterna? Aí ele disse: o que você tem lido? Aqui é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Ele falou: pois é, então vai, faça isso. Ele falou: mas eu tenho feito isso. Quem é meu próximo?
Quem é o próximo? Eu respondo aqui, né? Próximo é família e tal, nesse trecho que o Valner leu, né, Valner? Próximo é a família, é os parentes, é os nossos vizinhos, é toda a humanidade. Aí o Cristo disse o seguinte: quem é teu próximo? Deixa eu contar uma historinha para vocês. E daí contou a parábola do samaritano, daquele viajante que descia de Jerusalém a Jericó, foi assaltado e estava lá todo esfarrapado, todo machucado na beira da estrada. Passou um, olhou, falou: ih, é estrangeiro, não é meu parente, não é da minha raça, porque tinha muito isso, né? Ainda tem, né? Só que hoje já mudou muito, né? O outro passou, nem ligou, fingiu que não viu porque era pobre. Porque era, né? Aí ele fala até, o Cristo até dá uma espetada, ele fala assim: passou um sacerdote e mudou de lado do caminho. Aí veio um samaritano. Por que o Cristo usou o samaritano? Porque era o povo mais perseguido, assim, era aqueles que eram, sabe, tido como assim, que não era o povo que ia no templo, que não sei o que fazia isso, que tinha uma religião, que tinha uma organização social, política definida. Aí passou um samaritano lá, cuidou dele, né? Todo mundo conhece essa história. Cuidou dele, limpou suas feridas, botou ele no cavalo, levou lá para a estalagem e disse: ó, no dia seguinte, falou pro estaleiro: ó, deixa ele aí até ele sarar bem, e o que ele gastar aí, depois na volta eu te pago. Eu vou perguntar para vocês, qual foi a caridade? Foi ter pago a despesa? Não foi isso. Porque tem gente que dá comida para pobre, para indigente, sem o carinho com que dá comida para os cachorros, para os cavalos. Seus cavalos de raça, não, esse aqui vai lá, faz carinho, conversa, dá beijinho. É? O pobre não, você não, eu faço caridade, eu dou lá um mantimento lá para o pessoal lá da Casa das Roupas fazer comida lá pros. Não é isso, por isso que eu falo que não é isso. Não é isso. Né? A caridade do samaritano foi ter tido compaixão e agido com amor. Limpar as feridas de um desconhecido. Então, quando Emmanuel nos traz, eu vou pegar um texto aqui para finalizar, vou ler um texto do Emmanuel. Se eu achar. Estava um negócio por aqui. Achei. Emmanuel escreve para nós caridade e Jesus. Para a gente finalizar sobre essa história da caridade, para a gente ficar certos. A história do bom samaritano ainda hoje compele-nos a reconhecer na caridade o caminho aberto por Jesus à união e à paz entre as criaturas, e não antes dele. Os papiros do Egito ancião não se reportam a qualquer sentimento, qual o da parábola do samaritano, capaz de reunir corações estranhos uns aos outros. Os documentários da Roma imperial não evidenciam qualquer vestígio de semelhante demonstração de calor humano. As páginas da Grécia Antiga, conquanto se definam até agora por ápices da cultura filosófica de todos os tempos, não nos revelam indícios desse amor ao próximo desacompanhado de indagações. Arquivos de povos outros que passaram pela terra antes do Cristo não revelam qualquer sinal desse imperativo de amparo imediato a necessitados que se desconheça. Jesus, porém, com a história do samaritano generoso, inaugurou no mundo um novo campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão no caminho terrestre que se veja em calamidade, penúria, sem distinção de credo, de raça ou de qualquer outra coisa. Caridade, onde esteja, é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo conosco. Sempre que te detenhas a contemplar um hospital, um lar consagrado aos desprotegidos, uma instituição de auxílio social, de socorro fraterno, eleva o pensamento à bondade divina em sinal de louvor e colabora, quanto puderes, em benefício do próximo.
Através do ensinamento do Senhor, todas as criaturas são naturalmente chamadas pelas leis de Deus à sustentação possível daquelas que estejam em alguma forma de provação. Sempre que te observes, frente a quaisquer dessas obras dedicadas à compreensão e o amor ao próximo, recorda que te achas perante a irradiação da luz divina, ou, mais propriamente, diante da caridade de Jesus. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo que nos concedem. E ficamos com as palavras do Cristo, para finalizar, quando nos diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e, através delas, glorifiquem o Senhor que está nos céus. Obrigado.